Supernotes, a história da falsificação perfeita. Você está em um aeroporto pronto para embarcar em um voo. Você troca algum dinheiro antes de partir, algo que todo viajante faz. O caixa lhe entrega uma pilha de notas novas de $100. Elas parecem autênticas. A textura certa, as cores sutis da tinta, a marca d'água perfeitamente alinhada. Até o cheiro é exatamente como o das notas que você já viu milhões de vezes. Mas mais tarde, no seu hotel, o recepcionista nota algo estranho. Ele segura uma nota contra a luz, vira-a e olha atentamente. Então sua expressão muda. Isso não pode estar certo. Estas não são notas falsas comuns. São supernotes. Notas falsas de $100 tão perfeitamente feitas que enganaram bancos, caixas eletrônicos e até especialistas do governo dos Estados Unidos por décadas. A descoberta é inquietante. E se uma das falsificações mais perfeitas da história estivesse silenciosamente inundando o mundo, e você nunca ouvisse falar sobre isso? Dezembro de 1989, Banco Central das Filipinas, Manila. Uma pilha de notas de $100 chega à mesa de um caixa durante o que deveria ser uma troca rotineira. O homem que as entrega está calmo, bem vestido, afirma representar um investidor estrangeiro. Nada fora do comum. As notas parecem perfeitas, têm a sensação perfeita e passam em todos os testes que o banco faz. Mas algo faz o funcionário congelar. Talvez sejam os números de série. Muito limpos, muito uniformes. Em vez de aceitá-las, o caixa silenciosamente passa as notas para seu supervisor e começa a fazer perguntas. Senhor, onde você conseguiu essas notas? Mas a calma do homem de repente desaparece. Sem dizer uma palavra, ele se vira e sai rapidamente, depois começa a correr, desaparecendo antes que a segurança possa alcançá-lo. É quando as coisas ficam sérias. As notas suspeitas são embaladas e enviadas para o outro lado do mundo, para a sede do Serviço Secreto dos Estados Unidos em Washington, D.C. Lá, a nota se torna o caso número C14342. Análise forense, a caça às pistas. Luz ultravioleta. Agora, imagine investigadores fazendo uma análise forense completa dessas notas usando todas as ferramentas em seu arsenal. Primeiro, a luz ultravioleta revela como as notas reais brilham graças a fibras de segurança especiais e tintas incorporadas durante a impressão. Falsificações frequentemente falham neste teste de brilho. Microscopia avançada. Em seguida, eles examinam a impressão com microscópios potentes. Notas reais usam impressão intaglio, que pressiona a tinta profundamente no papel, criando uma textura elevada que você pode sentir. Análise espectroscópica. Eles também usam análise espectroscópica, brilhando diferentes comprimentos de onda de luz para estudar a composição química da tinta, detectando diferenças sutis e invisíveis a olho nu. Verificação digital. Finalmente, eles analisam os números de série com ampliação digital, caçando erros de espaçamento ou padrões suspeitos que as falsificações frequentemente perdem. Cada teste por si só pode levantar dúvidas, mas juntos, eles formam uma armadilha forense quase impossível para notas falsas. A descoberta surpreendente, mas o que eles encontram é impressionante. Essas falsificações conseguiram reproduzir a mesma receita exata de papel das notas reais dos Estados Unidos. 75% algodão, 25% linho. A mistura especial legalmente feita apenas pela Crane Paper Company para o Tesouro dos Estados Unidos. Este não é um papel barato que você compra na papelaria da esquina. Mas aqui está a parte mais surpreendente. As notas foram impressas no mesmo tipo de prensa intaglio que o governo dos Estados Unidos usa. Máquinas massivas de 70 toneladas de $5 milhões que não estão em qualquer gráfica. Dê uma olhada nesta nota de $100 de 1989. Embora esta seja real, é quase idêntica a uma falsificação que enganou muitas pessoas até que especialistas detectaram duas pistas microscópicas. As pistas microscópicas. Primeiro, havia uma pequena lacuna bem ao lado do retrato de Franklin, tão pequena que você precisaria de um microscópio para vê-la. E segundo, o poste de luz no fundo tinha uma linha ligeiramente mais grossa do que deveria. Essas pequenas imperfeições foram tudo o que foi necessário para desvendar a falsificação. A nota ganhou seu infame apelido, a Supernote original.
Uma falsificação perfeita criada para enganar a todos. Mas quem estava por trás disso? De onde veio? As primeiras pistas não vêm de satélites espiões ou desertores. Elas vêm de padrões da maneira como o dinheiro se move através das sombras das finanças internacionais. O rastro global das supernotes. Cassinos de Hong Kong. Notas falsas de $100 surgem em cassino de Hong Kong, onde jogadores de alto risco trocam milhões em dinheiro. Mercados negros russos. Elas aparecem em mercados negros russos, onde cidadãos desesperados trocam rublos por dólares. Malas diplomáticas. Elas passam por malas diplomáticas em aeroportos europeus protegidas por leis de imunidade que impedem a inspeção alfandegária. Mas o que liga todos eles não é o destino, é a precisão. As notas são boas demais, idênticas demais. Cada falsificação carrega as mesmas falhas microscópicas, a mesma reprodução perfeita de recursos de segurança, a mesma atenção impossível aos detalhes. Essa foi a bandeira vermelha. A segunda, uma série de prisões. Prisões reveladoras. Em 1994, 5 diplomatas norte-coreanos são detidos carregando $430 mil em notas falsas de $100. 2 anos depois, em 1996, uma mulher com passaporte norte-coreano é pega no Camboja com centenas de milhares a mais. Sempre as mesmas notas, sempre a mesma perfeição assustadora, sempre as mesmas assinaturas microscópicas que as marcam como produtos de uma única operação altamente sofisticada. A inteligência dos Estados Unidos começa a conectar os pontos e lentamente um nome começa a surgir em relatórios internos. Sala 39. Sala 39, o centro da operação. Esta é a misteriosa sede do Partido dos Trabalhadores em Pyongyang. Em seu terceiro andar, há um escritório secreto. É a Sala 39. Este lugar fará qualquer coisa para ganhar dinheiro para a elite norte-coreana. Por anos, operou como uma sede oculta, gerando bilhões para os mais ricos e poderosos do país. A Sala 39 era o chefe da máfia por trás da cortina. Esta organização sombria não aparecia em nenhum organograma oficial do governo. Nenhum oficial norte-coreano admitiria sua existência, mas agências de inteligência a conheciam como uma das empresas criminosas mais sofisticadas da história moderna. A necessidade de moeda forte, moeda isolada. Mas aqui está a brutal realidade. A moeda da Coreia do Norte não era negociada internacionalmente. Ninguém queria o norte-coreano. Necessidades específicas. Os fornecedores que vendiam componentes de mísseis e materiais nucleares só queriam uma coisa: moeda forte. Eles queriam dólares. Solução criminosa. O regime precisava gerar esse tipo de moeda forte por qualquer meio necessário. E a falsificação se tornou seu salva-vidas. O mentor por trás de tudo, Kim Jong-un, o ditador excêntrico que estava se posicionando para herdar o controle da nação mais isolada do mundo. A crise econômica norte-coreana. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, a Coreia do Norte perdeu sua principal fonte de ajuda econômica. Em vez de buscar ajuda internacional, o regime escolheu um caminho diferente. Se não pudesse ganhar dólares através de comércio legítimo, iria imprimi-los. Planta de impressão 62, a fortaleza secreta. Escondida atrás de múltiplas camadas de cercas de arame farpado, parede de concreto e câmeras de vigilância zumbindo, está a planta de impressão 62, o centro nervoso secreto da infame Operação Supernote da Coreia do Norte. Imagine uma fortaleza espalhada por vários acres, cercada por pelo menos 3 perímetros de segurança apertados, cada um guardado por soldados fortemente armados, prontos para parar qualquer um que chegue muito perto. Vê aquelas torres com holofotes e postos de atiradores? Eles estão observando cada movimento seu. O edifício principal é uma estrutura fria semelhante a uma fortaleza com cerca de 4 andares, feita de concreto reforçado com quase nenhuma janela. Porque o sigilo é tudo aqui, esta não é uma gráfica comum. A cadeia de suprimentos sofisticada. Aquisição de papel. A cadeia de suprimentos de papel era igualmente sofisticada. Através de empresas de fachada em Hong Kong, a operação obtinha a mistura exata de algodão e linho usada para a moeda autêntica dos Estados Unidos. Transporte secreto. Os fornecedores acreditavam que estavam atendendo pedidos para papelaria de alta qualidade.
Em vez disso, seus produtos estavam sendo enviados para uma instalação secreta na Coreia do Norte. Microimpressão perfeita. Os recursos de microimpressão de 140 mil de 1 polegada de altura na Supernote eram indetectavelmente idênticos às notas reais. Não havia diferença que os especialistas pudessem detectar entre elas e a moeda genuína. Assinatura secreta. Aqui está a parte genial. A Coreia do Norte não apenas criou notas falsas quase perfeitas. Eles intencionalmente incorporaram pequenas falhas em suas supernotes. Especialistas em inteligência acreditam que essas imperfeições microscópicas atuavam como uma assinatura secreta, permitindo que a Coreia do Norte identificasse quando outros tentavam inundar o mercado com cópias baratas de seu dinheiro já falso. A corrida tecnológica. À medida que o Tesouro dos Estados Unidos introduzia novos recursos de segurança, a Planta 62 de alguma forma conseguia acompanhar o ritmo. Novos designs de marca d'água, microimpressão aprimorada, posicionamento atualizado de fios, todos foram engenharia reversa e replicados com eficiência perturbadora. Em meados da década de 1990, a Coreia do Norte havia transformado o próprio dólar americano em arma, transformando a própria moeda da América em uma ferramenta de ataque financeiro. A resposta dos Estados Unidos. 1996. Os Estados Unidos haviam sido pacientes por anos, mas em meados da década de 1990, a escala da Operação Supernote havia se tornado grande demais para ignorar. Em 1996, o Tesouro dos Estados Unidos revelou uma nota de $100 completamente redesenhada. O retrato de Franklin foi ampliado e reposicionado. A marca d'água foi atualizada. O fio de segurança foi movido e aprimorado. Era uma mensagem para Pyongyang. Nós sabemos o que você está fazendo. Estamos observando e nos adaptando mais rápido do que você pode acompanhar. 1998. Mas a resposta da Coreia do Norte foi ainda mais audaciosa. Menos de 2 anos depois, a primeira falsificação do Franklin de cabeça grande surgiu em um banco de Londres. De alguma forma, através de espionagem industrial, Pyongyang havia obtido a formulação exata de pigmento usada pelo Tesouro dos Estados Unidos. Tinta especial. A tinta especial que muda de cor foi fabricada por uma empresa suíça, sob acordos de licenciamento rigorosos. No entanto, a Coreia do Norte havia de alguma forma adquirido o suficiente para produzir milhares de falsificações perfeitas. Operação Royal Charm, a armadilha do FBI. Mas os Estados Unidos tinham mais armas do que apenas tecnologia de impressão. Tinham todo o poder investigativo do FBI. A Operação Royal Charm lembrava algo de um thriller de Hollywood. Agentes do FBI passaram meses construindo identidades falsas, infiltrando-se em redes de tráfico asiáticas e passando por mensageiros corruptos dispostos a transportar qualquer coisa pelo preço certo. A peça central da operação foi uma audaciosa emboscada a bordo de um iate de luxo ancorado ao largo de Atlantic City. Os agentes criaram uma celebração de casamento inteiramente fictícia, completa com convites formais e serviços de catering. Quando suspeitos de contrabando de supernotes chegaram esperando brindes com champanhe, encontraram algemas mandados de prisão federal. Operação Smoking Dragon. A Operação Smoking Dragon foi ainda mais fundo no submundo criminoso. Por 18 meses, agentes disfarçados se infiltraram em anéis de contrabando chineses e taiwaneses, documentando cada etapa do pipeline de moeda falsa. Eles observaram enquanto supernotes eram escondidas dentro de livros ocos, costuradas em rolos de tecido e até mesmo recheadas dentro de brinquedos infantis enviados através de contêineres de carga legítimos. O caso de Las Vegas, Wilson, o empresário taiwanês. Mas o caso mais fascinante surgiu de Las Vegas, onde o FBI rastreou um empresário taiwanês. Este é Shen Tianlou, que era conhecido como Wilson. Wilson havia construído um negócio bem-sucedido no início dos anos 1990, mas rapidamente começou a fazer negócios com norte-coreanos. A fachada perfeita. A fachada comercial de Wilson era de vagos artigos de couro de importação e exportação, mas ele era viciado em jogos de azar, particularmente jogos com supernotes onde ele não podia perder. O esquema engenhoso. Seu esquema era engenhoso. Wilson jogava em caça-níqueis usando notas falsas de $100.
Ele inseria centenas falsas, jogava apenas algumas rodadas, depois cancelava seu ticket. Ele levava o token ao caixa e solicitava seu dinheiro de volta, recebendo $90 em moeda genuína após jogar apenas 10. Em apenas um fim de semana, Wilson poderia lavar $10.000 em notas falsas e $9.000 em dinheiro real. A operação de captura. Os cassinos tinham câmeras de vídeo gravando suas atividades. Com a ajuda do serviço secreto, eles examinaram suas transações em detalhes. Os vídeos, posteriormente usados como evidência, mostraram o agente disfarçado do FBI Bob Hammer se encontrando com Wilson no hotel Ritz-Carlton em Pasadena. Também presente estava John Woo, um contato criminoso que importava cigarros falsificados e ajudou a montar a conspiração. Quando agentes federais finalmente se moveram para desmantelar a rede, eles executaram ataques coordenados em vários países. O saldo final: $4,5 milhões em moeda falsa apreendida, 87 indiciamentos federais e o desmantelamento de redes de contrabando que operavam sem serem detectadas por mais de uma década. A arma financeira. Contas congeladas. Enquanto agentes do FBI estavam desmantelando redes de contrabando, o Departamento do Tesouro estava preparando uma arma financeira que se provaria muito mais eficaz do que qualquer processo criminal. Em setembro de 2005, o Tesouro dos Estados Unidos identificou o Banco Delta Ásia, um banco pequeno mas influente em Macau, como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro. Em poucas horas, o governo dos Estados Unidos congelou $25 milhões em contas norte-coreanas. Estas eram as contas pessoais de altos funcionários do regime cuja lealdade dependia do acesso à moeda forte. Orçamento anual. Para colocar isso em perspectiva, $25 milhões poderiam financiar todo o aparato diplomático e de inteligência estrangeira da Coreia do Norte por aproximadamente 3 a 4 meses, com base em orçamentos anuais estimados que especialistas sugerem variar entre $70 milhões e $100 milhões para missões no exterior e operações secretas. O impacto psicológico foi imediato e devastador. Bancos em toda a Ásia, aterrorizados de serem designados como preocupações de lavagem de dinheiro, pararam de fazer negócios com a Coreia do Norte quase da noite para o dia. O impacto e as consequências. Para um regime que dependia de moeda estrangeira para manter o poder, o isolamento financeiro foi catastrófico. A Coreia do Norte não podia pagar seus diplomatas estacionados no exterior. Não podia comprar equipamentos industriais críticos. Não podia nem mesmo manter operações básicas de suas empresas comerciais internacionais. Mas então, de repente, a administração desligou a tomada. A Coreia do Norte havia indicado disposição para retornar às conversações de 6 partes sobre proliferação de armas nucleares. A condição que a Coreia do Norte estabeleceu foi que todas as sanções em andamento parariam. A ironia era perfeita. A própria arma da Coreia do Norte havia sido voltada contra ela pela falsificação de dólares americanos. O regime havia se tornado completamente dependente do próprio sistema financeiro que estava tentando minar. De uma pequena falha ao lado do rosto de Franklin a uma planta escondida nos arredores de Pyongyang, a Coreia do Norte transformou a moeda dos Estados Unidos em uma ferramenta de sabotagem geopolítica. E os Estados Unidos revidaram com notas redesenhadas de pressão financeira. A batalha não acabou. Cada recurso de segurança no dinheiro de hoje é uma resposta a essa guerra secreta.